Bom dia. Esse é o módulo 2, então. Ele vai ser um pouco mais de fundamentos dos CADs em geral. Então, eu recomendo que tu nem acompanhe tanto fazendo no teu. Depois dá uma explorada, mas agora só presta atenção mesmo e não precisa ficar copiando tudo que eu estou fazendo. Vamos abrir então uma peça paramétrica. Garante que a gente está na bancada Parte Design e criar um esboço. Escolher o plano que a gente quer desenhar. E aqui estamos. Vamos lembrar de algumas coisas. Eu peguei as tarefas que ficavam aqui e joguei lá para o cantinho da tela. Assim, eu consigo visualizar melhor meu projeto. Acaba sendo um pouco mais didático. Essas funções aqui talvez estejam diferentes no teu computador. Se tu quiser mudá-las de lugar, é só arrastar. Acha o lugar aqui que tu pode segurar e muda de lugar. Vamos então dar uma olhada nos elementos da geometria que a gente pode criar. Tudo isso aqui são elementos geométricos. Vamos criar uma reta, uma linha. Cliquei em criar linha e selecionei dois pontos quaisquer. Os dois pontos vão estar fora dos eixos agora. E vou dar Escape ou botão direito para soltar a ferramenta. Se eu não soltar a ferramenta e tentar mexer a reta, vai acontecer isso aqui. Então eu vou dar botão direito e assim eu soltei a ferramenta. Com o mouse normal, eu posso arrastar essa reta da maneira que eu quiser. Eu posso jogá-la para cima, jogá-la para os lados, posso girar ela e posso diminuir o tamanho dela. Isso se chamam graus de liberdade, ou em inglês, degrees of freedom. Por isso que aqui no canto tem 4 degrees of freedom. O que seria isso? Ela tem esse grau de liberdade, esse grau de liberdade, a rotação, que é outro grau de liberdade, e diminuir e aumentar, que é outro grau de liberdade. Eu frequentemente não vou querer uma reta tão livre assim para os meus projetos, porque eu quero uma geometria específica. Então, eu vou restringir ela. Observa que nesse momento, as restrições não existem, só o elemento. Se eu clicar aqui no elemento, ó, é o que está mostrando aqui embaixo. Vamos então colocar nossa primeira restrição. Vamos fixar esse tamanho dela. Eu não quero que ela fique aumentando e diminuindo assim. Então, eu vou segurar aqui Dimension, clicar na reta e vamos colocar que ela vai ter 50 milímetros e dar um OK. Agora, ela não pode mais aumentar e diminuir. Então ela diminuiu um grau de liberdade e tem 3. E está com uma restrição. Que restrição que é essa? O constraint ter 50 milímetros. Tem outras restrições que eu posso botar? Sim, tem. Vamos supor que eu não quero que ela possa girar mais. Não quero que ela gire. Eu posso selecionar aqui a restrição horizontal ou vertical. Clicando aqui, vocês vão observar que vai ficar com essa linha vermelha do lado. Deixa eu clicar em Escape. E agora ela não gira mais. Então agora ela tem 2 graus de liberdade. Ela só faz isso e isso. E na diagonal é uma combinação. Ela vai um pouco para cima, um pouco para o lado, um pouco para cima, um pouco para o lado. Vamos agora botar mais graus de liberdade para fixar totalmente essa reta. Mas vamos fazer de outra maneira. Vamos deletar ela, selecionando ela e clicando em Delete. Agora, vamos criar uma nova reta, mas dessa vez partindo da origem. Observa que quando eu coloco o meu cursor na origem, ela fica azul claro e mostra esse X do lado. Quer dizer, essa reta sai desse cruzamento, sai desse ponto. E criei. Escape, o botão direito para soltar a ferramenta. E vamos dar uma olhada nessa reta. Ó, ela está fixa mesmo na origem. Ela só pode girar e diminuir. Ela não pode transladar para a direita nem para cima. Só girar e aumentar. Vamos estabelecer um ângulo agora que não seja reto. A gente vem aqui em dimensão, seleciona a reta e seleciona um dos eixos. Vou selecionar o de baixo.
aí está fixo, ou o ângulo maior ou o menor. Vamos fixar em 45 graus e dar um OK. Novamente, ela está só com 1 grau de liberdade. Cada adição que eu faço fica com 1 grau de liberdade a menos. Vamos ver o que ela pode fazer? Só aumentar e diminuir. Ela não pode girar, não pode ir para um lado, nem pode ir para o outro. Vamos colocar mais uma restrição agora nela. Vir aqui e estabelecer o tamanho dela. Ela tem 50 milímetros. E dá um OK. Agora, ela é totalmente restrita. Quando ela fica totalmente restrita, quer dizer, ela é exatamente aquela reta e não tem mais como mudar ela, que frequentemente é o que a gente quer para um desenho, ela fica verde. E se eu tentar botar mais 1 grau de liberdade nela? Vamos agora tentar deixar ela na horizontal. Ops, sobre restrito. Eu coloquei mais restrições que aquela reta pode ter, que aquele segmento de reta pode ter. Ele ficou vermelho e ele não vai te deixar usar isso aqui. Se tu tentar fechar, a reta sumiu e deu erro. Por quê? Porque não tem como a reta ter 45 graus e 90 graus ao mesmo tempo. Então vamos fechar. E realmente não aparece. Se eu tentasse fazer algum preenchimento, usar qualquer função a partir daquela reta, ele não me deixaria. Bom, vamos apagar então essa reta e falar de outra coisa importante. Vamos para isso usar a função polyline. Essa função, ela cria várias setas direto e emendado. Então não tem um problema que acontece tão forte quanto na outra situação. Observa que eu vou vir aqui e fechei o polígono, dar escape e fechar as tarefas. E daqui eu vou fazer um preenchimento. Deu certo, né? Agora vamos forçar um erro aqui um pouco. Vou apagar esse polígono e criar um novo. Eu não cheguei exatamente no ponto dele mudar a corzinha e mostrar que ele está pronto para isso. Vamos até dar um zoom aqui para conseguir deixar mais exagerada ainda a situação. Está bem perto, mas não está ali. Tem um furinho muito pequeno. É um furo que não tem como ver. Só consegue perceber porque ele marca as restrições em vermelho. Mas é muito fácil deixar esse detalhezinho aqui passar. Se eu fechar, também parece que está tudo ok. Mas quando eu mandar preencher, deu erro. Por que deu erro? Olha como ficou vermelhinho aqui. Wire is not closed. Vamos ver se eu consigo puxar aqui o relatório do erro. Ó. Ele mostra o horário, agora. Wire is not closed. Tu não fechou o teu polígono. Sem fechar o polígono, não tem como fazer um sólido. Seria mais ou menos como tentar encher um balão furado. O furo no balão pode ser muito pequeno, mas tu não vai conseguir deixar ele cheio de ar. Então, essa parte é realmente bem importante, principalmente os graus de liberdade aí, porque é muito fácil a gente se atrapalhar. Aí às vezes tu acha que tu fixou a reta no centro, porque ela está pertinho, não fixou e teu desenho sai dançando por aí. E vice-versa, às vezes tu quer mexer a reta e ela não está presa no lugar, isso acaba incomodando bastante. Então eu queria tocar bem nesse assunto e falar um pouquinho de personalizações, tá? Aqui, tu consegue colocar um gridzinho atrás, se te interessar. E colocando o grid, fica mais fácil de visualizar tudo. Outra coisa que tu pode fazer durante teu desenho é usar retas auxiliares. O que é isso? Tu vem nesse botãozinho aqui, que chama Ativa e Desativa Geometria de Construção, e clica nele. Observa que as setas agora ficaram azuisinhas. E, se tu criar uma, ela fica pontilhada. Como é que funciona isso aqui? Vamos sair da bancada e tu vai ver que ela não aparece também. É uma reta que fica invisível enquanto não está olhando exatamente ela. Ela serve para te ajudar nos desenhos. Às vezes, tu quer ter alguma referência. Um exemplo, por exemplo, seria se eu quero fazer uma caixa que entre alguns objetos meus. Eu quero que entre um retângulo assim, um retângulo aqui e um retângulo maior. Eu vou fazer o negativo desse objeto ou algum encaixe para ele. Tendo as referências, fica bem mais fácil
de eu depois poder fazer o contorno. Eu posso vir aqui, eu quero deixar um pouquinho maior só do que ele é. Então tu sabe o tamanho e tu consegue comparar. Além disso, é bem útil para traçar paralelas e fazer, enfim, recursos mais avançados, mas a função principal acaba sendo essa. Bom, então essa primeira aula é isso. Depois ainda tem a de customização, add-ons e de geometrias mais complexas.